Eu já fui, no Pretérito Perfeito, um grande admirador do cinema do Alejandro González Iñárritu. Quando eu tinha os meus 15, 16 anos de idade, eu peguei pra assistir a todos os filmes dirigidos por ele, e embora eu não tenha gostado de todos eles, eu fiquei sim com uma impressão bastante positiva sobre o cineasta. Passados quase 10 anos, porém, as coisas mudaram um pouco. Eu continuo tendo uma memória bastante favorável sobre os seus dois primeiros longas, o Amores Brutos e o 21 Gramas. Já minha percepção sobre Babel e Beautiful nunca foi das mais favoráveis, enquanto que Birdman e O Regresso, aí sim foi uma relação de desencanto gradual com o passar do tempo. E eu poderia dedicar um longo espaço aqui nesse vídeo a explicar por que eu passei a ter tantos problemas com esses dois filmes, mas em vez de fazer isso, eu vou simplesmente falar sobre o novo trabalho do Iñárritu, o Bardo, falsa crônica de algumas verdades. Sabe por quê? Porque à medida que eu for falar sobre esse novo trabalho do diretor, eu vou acabar também falando sobre todas as coisas que já me incomodavam nos seus projetos anteriores, já que esse novo filme continua a trazer todas elas. Escrito pelo próprio Iñárritu e pelo argentino Nicolás Giacoboni, que desde o Beautiful se estabeleceu como colaborador habitual do diretor, Bardo dedica cerca de 2 horas e 40 a acompanhar as crises internas e as hesitações existenciais de Silvério Gama, um documentarista que, depois de construir carreira, sucesso e família em Los Angeles, decide retornar ao seu país natal, o México, para receber as honrarias pelo seu trabalho. Assim, no processo de voltar às suas raízes, o Silvério acaba mergulhando em uma longa jornada na qual repassa as decisões que tomou na sua vida profissional, o quanto que esse prestígio internacional o distanciou das suas verdadeiras origens, a história com H maiúsculo do México, o peso do seu próprio ego, o medo do seu legado pós-morte ser praticamente ínfimo, condenado ao esquecimento. Enfim, valeu a pena sair do México e conquistar todo esse êxito exterior às custas dos seus laços com a sua terra natal? Não é preciso muito esforço para perceber que o Silvério Gama nada mais é do que um avatar do próprio Iñárritu, o que posiciona Bardo provavelmente como o filme mais pessoal da carreira do cineasta. E eu admito que isso me impede de desgostar completamente do filme. Depois de construir toda uma carreira notabilizada pela arrogância crescente e por uma autoindulgência proporcional à sua vaidade, pela primeira vez eu vi o Iñárritu assumir em um filme ao menos um mínimo de vulnerabilidade. Ele não deixa de ser dolorosamente soberbo, como eu vou discutir adiante, mas pelo menos ele não é aqui um realizador que tem certeza absoluta de que é o maior artista que já passou pela história do cinema. Não, ele é um cara que, depois de muito conquistar, ele percebeu que talvez isso não tenha lhe trazido toda a autoestima e a completude que ele esperava. Em outras palavras, Bardo é uma tentativa de meia-culpa do Iñárritu. O problema é que nessa sessão de terapia em forma de filme, o Iñárritu não chega a conclusão praticamente nenhuma sobre os problemas que tanto vem lhe atormentando e que ele expõe nesse divã fílmico. Ele verbaliza um monte de ideias soltas, ora dúvidas, ora convicções, e as amarra de forma completamente atabalhoada. Sim, há momentos eficientes em Bardo, como toda aquela sequência em que o Silvério e os filhos são discriminados no aeroporto dos Estados Unidos, quando o babaca lá da imigração insiste em dizer que aquela não é a casa do protagonista, mesmo com ele morando lá há tantos anos. Mas de um modo geral, esses pequenos momentos que conseguem dizer algo sobre o autor, sobre o mundo ou sobre qualquer outro tópico que seja, são pouquíssimos em um filme que na maior parte do tempo se contradiz no que ele prega como sendo certo ou errado na arte que ele executa, se confunde ao disparar dúvidas e certezas sobre vários tópicos avulsos pra todo lado e reproduz a mesma mentalidade reacionária de tiozão inconformado com o mundo moderno que ele já tinha exibido no Birdman. Ele adora falar com toda a convicção possível sobre como que a juventude de hoje tá perdida, sobre como os celulares e aplicativos idiotizaram seus consumidores, sobre como que a futilidade tomou conta dos meios de comunicação como um todo, só que ele nunca tem estofo nem referência pra embasar minimamente essas convicções. São apenas repetições de chavões vazios e ranzinzas. E aí, ocorre em Bardo exatamente o mesmo que, a meu ver, ocorria em Birdman. Na tentativa de disfarçar a completa falta de profundidade do seu discurso ranzinza, o Iñárritu decide enfeitá-lo com um monte de perfumarias estilísticas ou técnicas que me soam não como decisões que contribuirão para a unidade estilística do todo, mas sim como exibicionismos avulsos, como pirotecnias soltas que nunca se justificam além do mero fetiche. Seja no plano que abre a projeção, em que o Iñárritu e o diretor de fotografia Darius Khondji acompanham uma sombra no chão de um deserto que logo levanta voo, seja na extrema destreza com que a câmera, com as suas lentes grande-angulares, rodopia em torno do protagonista e o acompanha por diferentes cenários e por tempo prolongado a fim de criar vários planos sequência, seja no detalhe de que em alguns momentos, quando os personagens falam, eles subitamente ficam mudos. Nenhuma dessas decisões
mais me parece tomada pelo filme com um propósito dramático, ou narrativo, ou temático sólido, bem amarrado. Todas me parecem resultantes de acessos casuais, que nunca contribuem ou conversam entre si, e que são inseridos somente pra 1. Mostrar que o Inhárritu gosta de um plano plasticamente bonito e tecnicamente desafiador, ou 2. Pra fazer parecer que aquela narrativa simplória, na verdade se trata da coisa mais solene e transcendental que a gente já viu na nossa vida. E pra completar, já que eu mencionei a tal da unidade estilística, é curioso perceber como que o bardo, ele nem sequer consegue estabelecer um propósito emocional claro pros simbolismos, entre muitas aspas, que ele tenta criar. Seja no bebê que é enfiado à força de volta pro útero da mãe durante o parto, seja nos montantes de areia que surgem pelos corredores da casa do protagonista, seja no aquário que ele carrega e cuja água logo se vê refletida no vagão que o transporta, seja no bebê girino que é devolvido ao oceano, seja na conversa em que o Silvério reencontra o pai e surge em cena em tamanho diminuto, com uma cabeçorra enorme em cima de um corpinho minúsculo. É como se o Inhárritu tentasse manter um pé no humor abobalhado e outro no simbolismo visualmente impactante. E pelo menos pra mim, ele falha nos dois. Quando é uma tentativa de provocar o riso, ela soa pedante demais pra conseguir provocar qualquer coisa além de uma revirada de olho. E quando é uma tentativa de provocar o choque, ela soa apelativa e gratuita demais pra merecer ser encarada como algo realmente impactante e chocante. Em suma, Bardo não é um filme péssimo. Ele é apenas uma confusão interna de um artista que precisou vomitar um monte de coisas pra fora. Ele só não conseguiu criar, no processo, uma obra cinematográfica interessante, ou mesmo uma que resistisse ao peso da sua soberba. É isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Bardo, o que você acha do Inhárritu. Diz aqui nos comentários, curte esse vídeo se você gostou, por favor, compartilha pros seus amigos, que é muito importante, se inscreva no canal, vamos aumentar aí a quantidade de inscritos. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.